Eu sou Fábio Coraú, professor de Educação Física da Escola Indígena Marangatu de Imaruí. Estou aqui para apresentar as brincadeiras que são mais praticadas na Semana Cultural, que é uma data muito importante para nós, uma oportunidade também para nós professores e alunos conhecerem um pouco mais sobre a nossa cultura, que é cabo de guerra, luta corporal, corrida de tora, corrida do Baracamirim, que são uma das brincadeiras que são mais praticadas nas escolas indígenas na Semana Cultural. Brincadeiras do povo Guarani. Uma das brincadeiras bem conhecida é a luta corporal, e ela envolve duas pessoas em um círculo e uma tem que tirar a outra, e assim sai um vencedor. Peteca também é confeccionado como artesanato, que é feito de palha de milho, e esse objeto faz parte das brincadeiras da comunidade no jogo de peteca. Já foi Tchau. Brincadeira bem conhecida é o tiro ao alvo com flechas, que nos seus antepassados usavam para fazer as caças, mas hoje em dia é adotada como esporte, um esporte cultural onde todos se divertem atirando nos alvos, e as crianças vão aprendendo desde cedo a valorizar a sua cultura. Um esporte praticado pelos povos Guarani é o revezamento de tora, onde os guerreiros competiam entre si, fazendo algumas equipes e fazendo um revezamento para ver qual equipe seria a vencedora. O intuito disso era manter seu povo sempre com uma boa saúde e um bom condicionamento físico para desenvolver suas caçadas e voltar sempre com segurança das matas. A dança do Tiondaro também pode ser considerada como esporte. Os guerreiros Guarani dançam em círculo ao som de violão e tambor e são guiados por um líder. Tudo que o líder fazer, os guerreiros devem repetir. Essa dança foi feita para prepará-los para a caçada, a luta na mata. Hoje em dia não se pratica mais a caçada, mas a dança ainda está viva na cultura. As meninas ficam ao seu redor, dando apoio e pedindo para Deus Nhanderu fortalecê-los e trazer todos sãos e salvos de volta para casa e com alimento. Uma outra brincadeira guarani é o jaguareté, o jogo da onça. Ela é composta por 2 jogadores. Um jogador representará a onça e o outro jogador representará os 12 cães. É um jogo de tabuleiro, como se fosse uma trilha ou um jogo de dama. A onça consegue atacar os cães e eliminá-los do tabuleiro. Já os cães, a única opção que têm é tentar encurralar a onça. Caso a onça elimine todos os cães,
ela é a vencedora. Já se os cães conseguir encurralar a onça, eles são os vencedores. Este jogo era originalmente jogado por eles na terra. Eram utilizadas pedras ou então feijão e milho. O feijão representava a onça e os milhos representavam os cães. Temos também o oró, que é uma brincadeira aquática. É um pega-pega na água. As crianças e os adultos adoram. É composto por uma lontra e os peixes. A pessoa que está pegando é a lontra e os que são pegos são os peixes. Quando a lontra termina de pegar todos os peixes, se recomeça a brincadeira e se elege uma nova lontra. Na imagem acima temos o arremesso de lança, praticado pelos guerreiros para melhorar suas pontarias nas caçadas. Hoje apenas como esporte mesmo, praticada pelos jovens e adultos. Outra brincadeira tradicional é o mandió. As crianças sentam agarradas a um tronco e uma nas outras. Escolhem uma outra para ser arrancada, como se fosse arrancar mandioca. Assim, as crianças aprendem desde já o valor da agricultura. Então, desenvolvem sua cultura brincando. Os pais, ao trabalhar nas roças, botam suas crianças para brincar desta forma. A brincadeira do cabo de guerra também é praticada pelo povo guarani, para medir a força dos guerreiros e guerreiras. E por último, temos o revezamento de chocalhos. É criada duas equipes e elas competem entre si fazendo uma troca, como se fosse numa natação. As equipes trabalham em conjunto para ver qual é o melhor. Elas trabalham todos os seus condicionamentos físicos e também desenvolvem a saúde, muito praticada por jovens e adultos. Fique à vontade para praticar essas atividades, essas brincadeiras e esses esportes. Até mais!